já faz quase 6 anos agora que eu saí da Amazon, mas quando eu entrei lá, o que mais me chamou a atenção foi, algumas coisas me chamaram a atenção, mas uma das principais é o nível de excelência na construção de visão e tese de negócio. E quanta energia é colocado em discussão e refino de visão e estratégia de negócio antes de começar a sair fazendo. Porque eles vão muito da filosofia. Cara, se você acerta e a visão e a tese de negócio, né? E você e assim, se você realmente, cara, se você estuda o negócio com profundidade, você consegue ter um nível de acerto bacana. Aí depois, cara, a execução fica relativamente fácil, né? Então, até a alta liderança, ela gosta de discutir muito a visão, mas ela dá liberdade e flexibilidade na execução, né? E autonomia. E por isso que a Amazon consegue também executar relativamente rápido, assim, porque tem esse equilíbrio. Fala, Ale, tudo bom? Tudo bem, você? Maravilha, boa. Boa, Ale, cara, queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo aí com a gente. Estamos na edição 58 já do podcast aqui da SAS BR Club. Como passa rápido, né? Inclusive, para a galera que está nos assistindo aí, semana que vem estaremos no Saster. Já vamos completar aí mais ou menos um ano aí da nossa ideia. Foi logo que a gente voltou do Saster passado. E, pô, de lá para cá, muita gente bacana já passou por aqui, né? Hoje a gente está com o nosso convidado aí, com o Ale, VP de produto ali na Vtex. Pô, acho que a Vtex dispensa apresentações, todo mundo já conhece, né? Case super consolidado aí de software no Brasil. Ale, pô, novamente obrigado por topar. Sei que tua agenda é bem corrida aí, mas estou bem animado para bater esse papo com você. Acho que tem muita coisa legal no universo de produto acontecendo. Mas, cara, se apresenta aí, né? Para a galera te conhecer um pouco também. E vamos aí para o bate-papo, que eu estou bem empolgado. Boa. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Matheus, pelo convite aqui. É uma grande honra estar aqui com vocês e compartilhar conhecimento, experiência e trocar ideia aqui com você, né? Então, eu sou o Alexandre Guzmão, lidero o time de produto da Vtex. Estou, né, quase 6 anos aqui na Vtex, nessa grande jornada. Entrei logo antes do IPO, ajudei a estruturar boa parte, né, do time de produto atual da Vtex. Agora estamos nessa fase aqui, numa outra transformação, né, informado por IA. Antes da Vtex, comecei minha carreira empreendendo, e no mercado financeiro, com, né, corretora digital, e depois tive um tempo ali que eu fui para os Estados Unidos, trabalhei alguns anos na Amazon. Então, a minha carreira é essa aí. Prazer estar indo com vocês aqui. Sensacional essa tua passagem também por empresa de fora, deve dar uma visão super bacana, né? Mas, o Ale, acho que uma coisa que, pô, eu tenho conversado bastante com o pessoal aí, né, com os empreendedores, enfim, que a gente acaba esbarrando aqui da própria comunidade, e um dos temas que a galera muito fala é sobre, pô, futuro do varejo, o que vai acontecer com o varejo, né, e-commerce, porque a gente tem visto que, pô, cada vez mais a galera tem usado GPT, outros AIs ali para pesquisar produto, até eles estão numa linha já de fazer checkout, né? E acho que assim como já teve uma grande mudança em relação aos marketplaces há um tempo atrás, né? O pessoal saiu do e-commerce tradicional, foi mais para um viés de marketplace. Agora talvez a gente esteja entrando em mais uma grande transformação. Acho que a Vtex acompanhou isso muito bem, né? Todas essas transformações. E, cara, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo essa nova era do varejo digital, né? Como é que, em termos de produto, vocês estão entendendo que vocês vão se posicionar aí? Muito bom. Você trouxe ali algumas coisas, assim, mas para mim, eu vejo o impacto no varejo em dois lugares. Primeiro, na forma que os consumidores experienciam as marcas, né, e varejistas. Isso está mudando bastante um pouco do que você trouxe aqui. E a outra parte é como que o varejo opera, opera o comércio de uma forma muito mais eficiente. E tudo por conta, né, o grande paradigma é IA, e especificamente agentes de IA, né? Então, na parte de experiência de consumo, a grande mudança que eu estou vendo, né, e que já se tornou uma realidade, é que a compra virou agora uma compra com base
navegação e interação com a marca com base em intenção. Então, antigamente, o consumidor tinha que. Antigamente não, né? Até hoje em dia, né, o consumidor ainda, né, quando ele entra num site, ele precisa escrever, né, escrever mais ou menos o que ele está buscando de uma forma explícita, cai numa página de search, tem que fazer diversos filtros, olhar o produto, né? Então, passar por várias etapas que o cliente já está super acostumado com isso. E aí, com agora, né, foi introduzida uma nova forma de você comprar e experienciar a marca, que é por meio de uma conversa onde você declara a sua intenção. Eu quero comprar isso, eu quero comprar um presente, eu estou buscando, né, eu estou com essa necessidade. E aí, com base nessa declaração da sua intenção, a experiência que a marca tem com você, ela entende isso, entende a sua intenção e traz o que você está precisando com mais acuracidade, com muito mais fluidez do que antes. E aí é, a gente vê esse impacto em todos os touch points, né, que uma marca tem com o consumidor. Então, seja ela por meio do, né, o Google está trazendo, né, seja meio, né, o Google, o Mercado Livre, a Amazon, que são canais ali que os nossos clientes se conectam. Então, esses agregadores estão trazendo já, mas o Google especificamente já está trazendo uma experiência ali. Eles, né, criaram um novo protocolo chamado Universal Commerce Protocol, que até a Amazon agora trouxe que ela vai adotar isso também, para entregar essa experiência conversacional, agente, contextual, com base em intenção, já ali no topo, no mais topo de funil ali, né, nessas plataformas, né, agregadoras. Mas a gente vê também os sites das empresas também, né, modificando isso. E aí, então não só esse topo de funil que está mudando e a VTEX se conecta neles, mas também nos próprios sites. Então, a gente tem um produto que a gente acabou de lançar chamado CX Platform, VTEX CX Platform, que é basicamente uma arquitetura agêntica para as marcas conseguirem fornecer um personal assistant ou um customer service agent dentro dos sites, dos seus respectivos sites, para você bater um papo, para antes de você comprar alguma coisa, eu quero entender com profundidade sobre o que é aquilo que eu estou comprando, me direcionando e podendo fazer um checkout, depois também fazer troca, devolução, tudo dessa forma conversacional, e também isso conectado com dentro do WhatsApp também, que é uma outra interface. E aí a Vetex, ela se posiciona nesse mercado como agnóstica, o canal, claro que a gente ajuda e gosta de entregar o máximo que a gente consegue out of the box para o nosso cliente, mas a gente traz como a gente essa infraestrutura que consegue empacotar, né, trazer todos os dados de disponibilidade de produto, estoque, né, o produto, enriquecimento de catálogo, conteúdo, preço, promoções, para que o quê? Para essa infraestrutura poder conversar com todos essas interfaces que estão cada vez mais tornando conversacionais e agênticas, né? Então é assim que a gente está se posicionando nesse lado. Aí no lado da operação, aí o que muda aqui? A gente vê um lugar onde agentes podem trazer muita eficiência na forma que você faz a gestão do comércio. Então a gente acredita muito na visão, e a gente está também introduzindo um produto, posso falar mais sobre isso na conversa, onde os clientes da Vetex, os usuários da Vetex vão operar a Vetex por meio de agentes de IA autônomos, inteligentes, que tenham inteligência da Vetex de como melhor operar o comércio, mas também que você possa trazer regras de negócio, né? Os clientes podem trazer suas próprias regras de negócio, seus próprios diferenciais competitivos. O agente entende isso e ele opera de uma forma co-pilot ali com o próprio Merchan, né? Onde ele trabalha em conjunto com o Merchan, mas aí trazendo melhor qualidade de decisões e também mais eficiência operacional. Então, essa é a forma. Então, a gente está se posicionando dessa forma nesse mercado aí, com IA disruptando bastante coisa. Legal pra caramba. Gostei muito do que você falou sobre o ponto de intenção, né? Eu acho que o modo como o consumidor compra, ele acabou mudando bastante, né? Você pega não só o fato de você hoje buscar no chat GPT, por exemplo, mas tem um viés também do marketing de influência. Hoje tem muita empresa que, pô, o momento da conscientização já começa com o influencer lá, né, no dia a dia, usando uma marca, e aí cria aquela autoridade, né? Aquele ponto de identificação, aí acaba jogando para um CTA. Então, o cara fez uma campanha, viu um influenciador, pô, já veio a pessoa, acompanhou o story, depois foi para o site, né? Então, É isso bacana aí. essa
estão tendo dos dados de intenção, porque você consegue identificar mesmo uma jornada não linear, né, o É isso comportamento do aí. consumidor. Isso entra numa linha de segmentação muito robusta também, né, para que vocês consigam ativar o consumidor de maneira mais direcionada. E bem legal o que você falou também em relação à parte de customer experience ali, né? Então, pô, você entrar num e-commerce e ele já saber quem você é, já ter seus dados de intenção, eventualmente já bater um papo com você, pegar mais dados, né? Isso depois para uma próxima É campanha isso. pode ser super interessante também. E eu acho que é o looping de experiência que faltava um pouco, né? Quando você não tinha tanto dado de intenção e tanta concorrência, né? Então acho que bem legal pegar essa visão de vocês. Acho que o último ponto que você falou em relação a operar a VTEX com um agente Copilot, acho que é muito do que grande parte dos SaaS estão indo mesmo, né? Então, pô, o software Uhum. deixa de ser o meio para executar, mas ele passa a ser sugestivo e ativo para executar da melhor forma possível e não deixar muitas vezes na mão do usuário, que, cara, grande parte dos casos ele é mais leigo. E parando para pensar, né? Você pegar todos os dados da VTEX aí, você já tem boas práticas, óbvio, você vai compartilhar com um cliente ou outro os dados, mas você tem uma forma de mostrar É para o isso. agente que talvez o melhor caminho seja ir por X e não por Y, e aí você impacta no produto de vocês em vários aspectos, né? Porque você gera um resultado melhor para o cliente, você melhora teu LTV, né? E assim por diante. É mais ou menos essa visão, né? Exatamente, exatamente isso. Resumiu muito bem aqui todos os pontos, até aprofundou mais. Boa. Bacana. Eu quis dar essa tangibilizada, porque, cara, você falou pontos muito bacanas, acho que vale a pena reforçar mesmo, porque eu vejo que o pessoal às vezes olha para o varejo de maneira um pouco desconexa. Aqui na comunidade a gente tem muita solução mais B2B, que acaba vendendo para um B2B2B e pouco para o varejo específico, né? Porque, querendo ou não, o varejo, vocês vendem a plataforma para um B2B, mas no final o cliente é um B2C, né? Então, é um universo que acaba sendo muito diferente de grande Precisa. parte. E isso ajuda bastante, né? Nos coloca numa posição, porque quando você está criando a interface ali, né? A interface de gestão, o painel de controle que você trouxe, que ali muito no SaaS está indo para esse painel de controle, a gente tendo visibilidade no problema que, né, a gente tem a visibilidade no problema final que o cliente consegue, que o cliente resolve, né? Que o nosso cliente resolve, né? Que é o cliente, que é o consumidor, né? E aí, tendo essa visibilidade total, né, do problema, isso nos retroalimenta para a própria sugestão de recomendações que os agentes fazem, né, né, a gente está no produto introdutório, que cada vez mais vai fazer, vai levar em contexto a operação total. Então, isso é muito. A VTEX, né, a gente está numa posição bem privilegiada nesse ponto, né? E aí a gente acredita muito que para os agentes funcionarem muito bem, quanto mais abrangente e mais abrangente a gente consegue ter visibilidade do workflow completo do cliente e o que ele está querendo resolver, isso dá uma vantagem muito boa para a gente de fato gerar valor para o cliente e para o agente ser inteligente o suficiente, porque ele precisa ter contexto total para ele conseguir resolver o problema, né? Então você pegou bem assim de tipo, cara, e aí também traz essa perspectiva diferente aí que você trouxe que talvez outros players de SaaS talvez não tenham ali. Mas muito bom. Legal. Boa. E aí, ainda falando um pouco de inteligência artificial, falamos um pouco agora do Boa. viés AI aplicado no produto da VTEX, mas agora eu queria saber um pouco aplicado ao time de produtos interno, né? Eu acho Legal. que Sim. de um ano para cá, todo dev praticamente, ou quem não está fazendo isso, pelo amor de Deus, já está muito atrasado, mas estava usando muito AI como copilot, né? Ali, pô, um cursorzinho Isso. ajudando e tal. E eu tenho visto que agora, né, pelo menos aqui na minha própria operação, o pessoal já está desenvolvendo algumas atividades com autopilot mesmo. Então o dev está entrando muito mais como um revisor do que propriamente só como antes era desenvolvendo em conjunto com o copilot, né? Própria parte de prototipação aqui já entrou no modo automático, especificação, desenvolve as funcionalidades basicamente de maneira automatizada, mais simples, né? As mais robustas têm um pouco mais de direcionamento, parte de teste. O pessoal aqui automatizou muita coisa, eu tenho visto no mercado também outros players que o pessoal já automatizou bastante coisa também, mas queria entender, né? Porque quando a gente olha para uma empresa do tamanho da VTEX, às vezes as coisas acabam sendo um pouco mais burocráticas para você aplicar esse tipo de coisa internamente, né? Então, cara, onde vocês já estão usando AI? Para onde você vê que o caminho do time de produto aí dentro
vai acabar indo, né? Pô, vai mudar os papéis, eventualmente o Product Manager vai ter uma atribuição diferente, o desenvolvedor vai virar mais um revisor. Queria saber um pouco do que vocês já estão fazendo e onde você vê isso, talvez, Legal. nos próximos anos aí. Então, a gente acredita, a gente tá junto ali, muita coisa que você tá falando, que você acabou de falar, a gente tamo fazendo. Então, basicamente, é, o, o time, né, uma das coisas que a gente está fazendo principalmente é tentando tirar toda barreira possível para que o time de produto e design consiga criar um protótipo, idealmente o mais funcional possível, na maior velocidade que a gente conseguir, para conseguir usar o protótipo como o principal artefato de alinhamento entre stakeholders, seja stakeholders executivos, seja o cliente, seja o próprio time de engenharia. Então, esse é o primeiro lugar de trabalho. Então, a gente, né, aqui já estamos muitos PMs dentro do time, né, prototipando, e aí a conversa ela é muito mais fluida do que porque antigamente a gente trabalhava muito com a documentação sendo o principal ponto de alinhamento. Ele ainda é importante, numa documentação inicial, é importante, mas a gente vê que quando você tem o protótipo em alta fidelidade, a conversa ela é outra. Até porque quando você vai na migração do documento pro protótipo, um monte de ideias que você, né, começam a aparecer e coisas que você achou que ia ser de um lado, quando você prototipa vira outro. Então, essa é a primeira coisa que a gente está fazendo. E aí, no outro lado, é engenharia, aí, né, o ponto que a gente está agora indo, né, é basicamente o protótipo e uma PRD que também pode ser gerado por meio do próprio protótipo ou também por meio de um product briefing, que é como se fosse, cara, eu tenho a visão de produto a minha visão de produto ela é essa. Eu tenho aqui um briefing do qual que é o próximo passo que esse produto tem que ir. Aí um agente cria uma primeira versão de PRD que eu refino, eu como produto refino, eu tenho um protótipo que eu também refino e itero, aí depois eu passo isso num fluxo de engenharia, onde que já tem todas as boas práticas de como todo o sistema da Vtex deve ser construído com observabilidade, com todos o Golden Path de software aqui interno, e aí ele cria basicamente os nosso sistema de Spec Driven Development, ele cria um sistema já funcional. E aí o time de engenharia revisa esse 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 output para garantir que de fato, né, tá bem feito. Então a gente tá seguindo esse playbook ali que você basicamente também, né, trouxe aqui pra gente. Já tá tudo feito, já tá tudo funcionando, já estamos rodando assim? Não, mas a gente já tá vendo várias peças, né, vários desses do que eu comentei, conectei, né, eu expliquei aqui de uma forma conectada para fazer mais sentido, mas ainda não está perfeitamente conectado, mas todos os elementos a gente já está tocando. Então, o time de engenharia já está desenvolvendo código né, usando linguagem natural. O time de engenharia revisa o código no final, depois que ele é gerado. O time de produto está trabalhando com protótipo. O time de produto está trabalhando com agentes para desenvolver PRDs com muito mais, com sem fricção. Então, aí agora a gente está no momento de, cara, como é que eu conecto todas essas coisas e aí, depois disso, como é que eu consigo automatizar o upstream lá com o cliente? Como é que eu consigo automatizar os insights que vem chegando dos clientes? Aí a gente tem um negócio chamado Customer Needs, que os clientes podem submeter feature requests e necessidades, e aí como é que isso aqui já entra como hipóteses para melhorar o produto, aí o PM revisa isso, vê se faz sentido ou não com a visão de produto, coloca para priorização. Enfim, então a gente vê um mundo bem. Eu tô vendo um mundo que, cara, o nível de produção, né, e velocidade de desenvolvimento ele explode. E a gente tá nessa construção, estamos nessa construção indo para essa direção. Animal. Muito legal essa questão que você comentou, porque eu também vejo que muita gente ainda está usando a AI isolada, né? Então, usando a AI para prototipar, usando a AI para desenvolver, mas o futuro que eu vejo é você olhar para o teu quadro lá no Gira ou qualquer um que você use, o negócio andando sozinho ali, né? Passou pela É o seu sonho. prototipação, aí você clica assim, né? Essas são as opções de protótipo, legal. Clica aqui, seleciona um, bom, vai para desenvolvimento, depois vai para revisão, aí entra alguém para revisar, aí aperta ali.
putz, vai para teste, já tem um agente que fica testando o negócio. A parte de, até você comentou ali em relação à parte de pegar novas features com base no cliente, o que a gente está fazendo aqui, que é bem legal, até uma ideia, não sei se vocês estão fazendo isso dessa mesma forma, mas a gente hoje aqui, a gente usa Sales Buddy plugada na WhatsApp, videoconferência Legal. e ligação. Então, todas as interações com o cliente a gente está transcrevendo, a gente traz esse dado, ele categoriza isso, gera ali, por exemplo, quais são os principais pontos que o cliente está tendo de problema, né? Sugestão que você pega num call, e aí isso serve de insumo também para dar É pitaco no isso. roadmap do produto, né? Então, isso é legal pra caramba, porque você vai vendo o negócio vivo acontecendo, né? Total. Uma das coisas que, assim, tem bastante gente falando, né, sobre CI, PM Operating System. A gente está fazendo a mesma coisa aqui, criando um sistema operacional de desenvolvimento de produto, onde a principal interface é um desses, né, desses grandes plataformas de desenvolvimento de código com agentes de IA. E aí, onde o PM tem acesso a skills, aí, né, trabalha, né, usa contexto no GitHub específico para o agente trabalhar melhor, e aí agora a gente está mapeando, cara, o que dá para tirar fricção e automatizar toda a parte tática do produto, né, da gestão do produto, e aí o que sobra? O julgamento. O julgamento do produto, do que, cara, o que de fato vai mover o ponteiro, o que de fato é o que o cliente precisa de fato, senão você vai começar a te falar muito de garbage in, garbage out também, tipo, cara, se começa a entrar, né, se o PM não consegue ter julgamento para, cara, colocar, né, especificar o que, ou minimamente direcionar os agentes de IA para conseguir para a direção correta, você vai se perder. Você vai se perder. Até li um artigo ali em algum lugar que nesse momento a qualidade dos profissionais está cada vez mais importante, porque um profissional mais ou menos vai ter uma produção de código absurda, mas vai para uma direção completamente, e um custo, né? Porque tudo isso tem um valor relevante, né, de desenvolvimento. Então, assim, o julgamento, e aí das três disciplinas, né, de produto, de engenharia, né, o julgamento de, cara, o que é uma boa arquitetura, cara, gestão de custo, gestão de resiliência, tudo isso é fundamental. E aí design, mesma coisa, né? Então, você saber poder criticar e promptar, a gente se torna a skill mais importante, já que a gente está tentando automatizar o máximo possível da parte operacional toda, né, da gestão. A parte mais tática, digamos assim. Legal. Eu achei animal o ponto que você falou também em relação a trocar a validação com os stakeholders de uma Total. documentação para um protótipo, porque qual que é a maior dor? Eu sou produteiro também já faz quase 10 anos, e qual que era a maior dor que existia? Putz, para você fazer um protótipo, você já tinha que estar meio que validado, porque era um trabalho você fazer um protótipo, você fazer um desenvolvimento de uma V1 do produto para validar com o cliente. Então tinha muito discovery, né? E, pô, nada melhor que você fazer um discovery, eventualmente pegando uma hipótese, fazendo um protótipo rápido, senta com o cliente, pega o input, refina, né? Eu acho que mostra internamente para vender a ideia. Então, acho que esse ponto que você falou de encurtar o caminho, porque um doc, ele não. Nem para o próprio PM que está fazendo aquilo, ele consegue ilustrar muito bem, né? Porque é na hora que você começa a mexer que você começa a entender. Então, eu É acho que ficou isso. muito bacana agora que qualquer empresa, independente do tamanho, pode validar ideias muito rápido, né? É Aperfeiçoar, isso. aceita com o cliente, se torna visual. Antes eu lembro que a gente fazia os protótipos no Figma. Puta, aquele protótipo que demorava para sair, estático, o cliente, quero mudar tal coisa. Puta, o X já pegava lá 10 dias para fazer as mudanças, né? Então achei bem legal que você falou que vocês estão aproveitando esse encurtamento do Discovery É aí isso dentro, de certa aí. forma. Não, Boa. outra. Muda muito. Legal. E, cara, mudando radicalmente aqui o tema, né? Pô, você mesmo falou aí que você passou pela Amazon, né? Na tua carreira aí, você saiu do Brasil, você tinha empreendido, aí foi lá para fora, né? Sim, Trabalhou na é isso Amazon. aí. E, porra, a Amazon sempre foi uma super referência quando o assunto é Uhum. inovação, né? Pelo menos na visão que eu tenho aqui. Sim. O que você viu lá na Amazon naquela época, né? Até legal você falar a época que você trabalhou lá, mas o que você viu lá que você falou, puta, isso aqui tá muito à frente, uma visão diferente, que você acha que vale a pena comentar, assim, que talvez vocês
as empresas brasileiras só estejam se tocando agora e implementando Pode ser. isso Legal. depois. Já faz um tempinho, já faz quase 6 anos agora que eu saí da Amazon, mas quando eu entrei lá, o que mais me chamou a atenção foi, algumas coisas me chamaram a atenção, mas uma das principais é o quanto, o nível de excelência na construção de visão e tese de negócio, e quanta energia é colocado em discussão e refino de visão e estratégia de negócio antes de começar a sair fazendo. Porque eles vão muito da filosofia. Cara, se você acerta e a visão e a tese de negócio, né, e você e assim, se você realmente, cara, se você estuda o negócio com profundidade, você consegue ter um nível de acerto bacana. Aí depois, cara, a execução fica relativamente fácil, né? Então, até a alta liderança, ela gosta de discutir muito a visão, mas ela dá liberdade e flexibilidade na execução, né? E autonomia. E por isso que a Amazon consegue também executar relativamente rápido, assim, porque tem esse equilíbrio entre visão e execução. E aí o que me chamou a atenção na época é que eu percebia que talvez no mercado do Brasil naquele momento vinha como de uma escola muito forte de agilismo, e muitas vezes o agilismo sem uma visão de produto robusta. E aí é o que mas muito na tese, eu, tipo, cara, eu tô tateando aqui. E aí o que acabava acontecendo é que um nível de débito técnico gigante, né, que acabava sendo criado, ou você fazia tudo, depois você tinha que refatorar tudo, se bem que tudo isso agora muda, né, com o IA, porque o custo de código cai drasticamente, mas eu estou trazendo aqui o que naquele momento eu tinha, né, aprendido, mas assim, o nível de excelência de discussão e de qualidade, né, de artefatos, de visão, era assim uma coisa absurda. E aí também uma das coisas era a discussão de tipo silent reading documents, né? Que aí toda reunião começava em silêncio, você lia um documento, aí rolava um debate, uma crítica. Isso foi muito bom e foi super importante. A gente trouxe todo esse aprendizado para dentro da Vertex. E aí entra o segundo ponto, que é a disciplina operacional, a forma que a Amazon faz gestão né, em escala do seu time também foi uma das coisas que também trouxe bastante aprendizado para a Vertex. Então eles trabalham então você tem um plano, você tem a visão do produto de 3 anos, aí você tem um plano anual de que, cara, o que eu vou fazer para execução, que alinha orçamento, tudo isso. Depois você tem um acompanhamento trimestral de tudo que você está sendo, tudo que está sendo executado. E aí, e como é que isso está movendo o ponteiro, né, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, essa gestão também foi, assim, a gestão operacional deles, é muito boa, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto também que me chamou bastante atenção foi a cultura a cultura da Amazon também, quão forte é a cultura. Que é uma coisa que, assim, me impressiona nos mais diversos, assim, tipo, uma empresa de milhares e milhares de pessoas, você conversa com pessoas, não sei, naquela época talvez tinha 100 mil pessoas no escrito, né, tipo, office workers, assim, uma coisa nesse nível, e você conversa com as mais diversas pessoas, você parecia que você, cara, tô conversando com uma pessoa dessa empresa, com esses fundamentos culturais. E aí a tomada de decisão sempre ficava muito parecida, independente da pessoa que tomava a decisão, em função de quão forte a cultura. E é tudo com base naqueles leadership principles, né? Que, não sei, na literatura ali que o pessoal trabalha. E a parte legal é que esses leadership principles são muito focados em produto, né? Então customer obsession, excelência, ownership, é, alright a lot, a qualidade da sua tomada de decisão é sempre assertiva, e aí você sempre tinha por trás o que você precisava fazer para exercer aquilo. E aí, cara, as conversas de discussão de roadmap sempre citavam-se esses leadership principles. A contratação das pessoas era com base nos leadership principles, acima de skill. Em muitos casos, é mais importante do que skill, é você estar alinhado aos leadership principles, avaliação de performance. Então, tudo na empresa rodava por isso. E aí isso me impressionou, assim, cara, o poder. Como é que você escala uma empresa e mantém qualidade, né, para um nível que eles têm, é a cultura, né? E aí eles
crack the code em como deixar uma cultura forte naquele tamanho, assim. Então isso também me impressionou bastante. Então é isso, assim, de resumo foi isso. Legal. Animal esse ponto da cultura e o exemplo que você deu, né? 100 mil funcionários, mas você chamar cada um de canto, talvez eles falem coisas parecidas, porque a cultura está Ex- muito bem enraizada, né? Acho que esse ponto É o isso, próprio Bezos acaba falando bastante, né? Dentro é do, isso. dos podcasts, né? Enfim, as entrevistas que ele acaba fazendo. Mas bem legal esse ponto de Amazon, é uma curiosidade real que eu tinha, assim, acho que eu nunca troquei uma ideia com alguém que trabalhou recentemente, assim, na Amazon, recentemente 6 anos atrás, imagina que tenha mudado coisa pra caramba, principalmente na era da AI, né, imagina que esses caras não estão fazendo lá agora, deve ser Exato, surreal. exato, exatamente, exatamente. Eu tenho curiosidade como é que a cultura de a cultura de documentação, eles são, assim, realmente os melhores doc writers que eu já vi, assim, é realmente uma arte, assim, e é muito valorizado. Então, por um lado, tipo, se você escreve muito bem, consegue articular suas ideias muito bem, o AI prompt, né, o que o AI consegue, fica espetacular, mas ao mesmo tempo, agora está muito mais acessível para as pessoas escreverem documentos de altíssima qualidade, porque você tem agentes que são treinados em skills, ele pode te ajudar a escrever um doc melhor, ele vai te fazendo, ele vai te entrevistando e faz. Então também esse edge competitivo, talvez que eles criaram e fomentaram, eu tenho curiosidades também, como é que eles estão evoluindo esse ponto, assim. É, Legal, boa. bem bacana. É, cara, e voltando um pouco para o tema de SaaS, né? Porra, a gente tem visto muito artigo falando SaaS vai morrer, a morte do SaaS, as ações das empresas de SaaS caindo lá fora, né? Acho É que uma isso. coisa que é importante deixar claro, né? Que nem sempre todo mundo tem a visão. SaaS é só um modelo de negócio. No final, são empresas de software, tecnologia. O SaaS é só SaaS como serviço que você paga o MRR ali normalmente por usuário, né? Módulos que Uhum, você assina ou não você paga e o teu lado bom que gera previsibilidade para os negócios. Mas ao mesmo tempo, na era dos agentes, eu tenho visto muita discussão em torno de, putz, vai mudar o modelo de cobrança, agora vai ser por task, né? Talvez o SaaS vire o TaaS, né? Task as a Service. Então você pagar ali pelo que você efetivamente está usando, o resultado que você está uhum. gerando e não só pela licença do usuário, até porque isso não se justifica quando a gente fala do modelo de agente. Né? Eu queria entender um pouco da tua visão sobre isso, porque com certeza você deve estar nesse dilema. Você já tem um monte de iniciativa de produto, mas talvez você tenha também um desafio aí de modelo de negócio, de entender para onde vocês vão caminhar. Né? Então, você vê que vocês vão caminhar para um TaaS, vocês vão seguir no modelo SaaS, vocês vão num híbrido desses dois. Como é que você está vendo a evolução de modelo de negócio de software? Né? Legal. Cara, a Vtex, né, a gente tomou uma decisão lá atrás, muito antes de eu entrar na empresa, que a melhor forma da gente precificar o software é de uma forma que os nossos incentivos estejam alinhados com os incentivos dos nossos clientes. E aí a gente, a gente sempre cobrou a Vtex um percentual do GMV, né, da receita que ele gera. E aí o resto ele recebe, a gente trabalha para entregar ferramental, né, até então, né, agora eu vou falar sobre como é que a gente está mudando, entregar uma ferramental para ele aumentar a receita dele, porque se ele aumenta a receita, a gente ganha com isso. E aí, cara, isso deu muito certo isso, né? A gente, tipo, e aí, cara, licenças, né, assentos à vontade, que a gente está cobrando o percentual da receita. Isso e isso também tem a ver com um pouco do que eu falei no começo, né? Que a gente está numa posição privilegiada, onde a gente vende um serviço, né? A gente vende uma plataforma de comércio, onde, cara, a gente fornece a gente proporciona, né? A gente garante a transação dos merchants com seus respectivos clientes. Então a gente está nesse lugar de geração de valor, né? De geração de conversão para o nosso cliente, de aumentar a quantidade de canais de vendas e gerar essa conversão. A gente está nesse business. Então fazia muito sentido. O que isso muda para a gente? Que, cara, a gente já está num modelo que já é um modelo que IA funciona bem, né? Porque, cara, a gente. A gente. A IA não disrupt
o nosso business model, porque o nosso business model já, porque, por exemplo, o Zendesk, Salesforce, tipo, a IA muda a forma que a organização ela é gerida, né, dos clientes, né? Então, tipo, no Zendesk, tipo, cara, você introduz a gente, você não precisa de mais de tantas licenças quanto você precisava de antes. Então, você tá meio que matando o seu negócio. Então, você precisa de fato mudar ele. Então, a Vertex não sentiu essa pressão, né? Hoje, porque a gente já estava alinhado. Então, nosso incentivo sempre foi, cara, o que eu preciso fazer? Entregar o melhor serviço em agência, eu preciso entregar, porque eu vou cobrar o percentual da receita. Dito isso, a gente vê, cara, que o SaaS que vai prosperar no futuro, porque com o custo de software caindo, ficou mais, digamos assim, mais acessível você potencialmente construir software. A barra do que o SaaS precisa entregar precisa subir. Entregar só um ferramental, uma interface, né, ferramental para você, né, uma interface ferramental não vai ser suficiente. Você precisa entregar um serviço de alto valor agregado. Idealmente, você tem que entregar resultados para o seu cliente, para você ser future proof mesmo. E aí eu acho que os agentes, né, uma arquitetura agêntica, ela permite isso, né? Permite você almejar entregar um serviço de alto valor agregado, um serviço que resolve o problema do cliente, não tá só entregando, cara, tô te entregando uma interface, tô te entregando uma ferramenta que aí você vai lá, opera ela e você resolve o problema sozinho, que é muito diferente do tipo, cara, não, me traz aqui suas regras de negócio, me traz aqui os seus objetivos e eu resolvo esse pedaço do seu problema. Aí, nessa pegada, é muito mais, eu acho que é melhor SaaS cobrar algo que esteja mais alinhado com o valor que você gera, porque aí você consegue estar correlacionado o valor que você gera ao valor que você captura, né? O valor que você captura do que você gera, teoricamente, tá correlacionado com o valor que você gera. Então é melhor você cobrar. E aí o task, task que o agente resolve é uma forma de você fazer isso, mas você tem outras formas, como a forma que eu acabei de falar, que a Vertex cobra um percentual da receita. Então, se eu tenho agentes que vão aumentar a receita do meu cliente, a gente está também estudando também isso, né, para ver a questão toda, né, à medida que os agentes vão crescendo, né, se a gente vai modificar alguma coisinha, mas é mais ou menos esse caminho, assim. Então, eu acredito sim em cobrar por task. Aí a questão é tipo, cara, é cobrar por task sugerida, é cobrar por tasks que geraram resultado, é só tasks que são executados, tem essa discussão também que a gente também está tendo, porque a gente também está criando alguns serviços, né, agênticos que não necessariamente têm a ver diretamente com geração de mais receita, né, que tem a ver com eficiência operacional do cliente. E aí aqui é tipo, tá, então aqui talvez eu tô trazendo 10 vezes mais produtividade para o meu merchan, cara, talvez eu precisaria cobrar alguma coisa por isso também, né? Alguma, né, por tasks executadas, por exemplo. Então, para mim o caminho é esse. Então, resumo assim, cara, eu acho que SaaS tem que ir para o caminho de eu preciso entregar serviços de valor agregado, eu preciso me aproximar ao máximo de geração de resultado para o meu merchan, para ele me valorizar, e eu resolver o problema dele, e aí com isso eu consigo, se eu faço isso bem, eu consigo cobrar um percentual ou eu consigo cobrar algo mais alinhado com o impacto que eu gero. E aí, tasks que eu estou gerando se aproxima a isso. E aí tem aí também outras formas também. A gente também já discutiu aqui internamente, mas a gente ainda não. Tipo, toda task você. Cara, teoricamente, toda task que você faz, você conseguiria fazer um teste AB e verificar, cara, qual foi o impacto, especialmente se é uma task que gera impacto na receita, cara, qual foi o impacto dessa task? Ah, ele gerou um lift. Tá, será que a gente poderia cobrar um percentual do impacto, o success fee? Então, enfim, eu não estou dando nenhuma resposta definitiva aqui, mas eu estou trazendo aqui as áreas que a gente está explorando e também o direcional, assim, de estar mais alinhado com o valor, eu acho uma coisa boa para o SaaS. Legal. Pô, muito bacana essas perspectivas que você trouxe, né? Porque, de fato, cobrar por resultado, igual vocês já cobravam, eu não sabia que a VTEX cobrava dessa forma, e, pô, já é super alinhado. E acho que alguns SaaS têm uma dificuldade de mensurar isso, porque para vocês conseguem ver ali no e-commerce se o cara vendeu ou não Exato. vendeu, tem facilidade. Tem outros SaaS Exatamente. que é um pouco mais relativo, né? Você fica, putz,
Mas e aí, como é que você vai mensurar isso? SaaS que não estão normalmente ligados diretamente à venda, né? Porque, pô, CRM é mais fácil de fazer, RP é mais fácil de fazer, né? Pô, RP, sei lá, tanto para uma venda, para uma questão de economia. Se você tem um agente de AI que sugere um novo modelo fiscal lá para a empresa, isso gera uma economia de imposto de X por mês, você justificou teu ROI, né? Agora, quando você não tem nenhum desses atributos, e tem alguns SaaS que tem essa dificuldade, fica mais complexo, né? Um SaaS que, sistema de ponto, por exemplo, um ATS, né? Que é, porra, sistema de RH, então já Uhum. são vias um pouco mais complexas e talvez eles tenham que pensar um pouco na linha do que você pensou mesmo aí de, cara, putz, beleza, não é tão ligado à receita, mas é ligado a, pô, hoje em dia quanto tempo, sei lá, vou dar um exemplo bem genérico, criar uma apresentação comercial, vamos supor que tem um SaaS que automatize isso. Pô, legal. Antes Uhum. você demorava 20 horas para fazer isso e ficava uma porcaria. Agora você faz isso em 30 segundos, você só informa qual que é o cliente, ele vai na base X de SKU, ele pega não sei o que, ele junta e entrega isso para você. Pô, legal. Aí talvez você consiga entrar numa linha de argumentação de, tá, antes eu precisava de X recursos humanos, agora eu entrego essa tarefa melhor por um tempo, um décimo do que era entregue antes, né? Então acho que talvez a galera tenha que ter uma criatividade aí nesse momento de entender se está numa via de, puta, eu consigo evidenciar aumento de receita? Consigo evidenciar redução de custo? Não consigo. Beleza, o que você otimiza, né? Ah, otimiza o tempo, horas de recursos humanos, beleza. Se você não utiliza nada disso, talvez você esteja com um problema grave aí que o Exato, negócio exato, não é exato. valor. É que aí cria um incentivo de alguém querer internalizar isso, né? Se você não está conseguindo provar o valor de uma forma muito clara, aí, com o custo de software caindo, e se não for um sistema crítico, uma coisa que também eu falo, tipo, cara, o seu sistema é crítico para a operação, no sentido de, cara, ele está disponível o tempo inteiro, ele ser baixo custo, ele ser baixa latência, ele é, tipo, essencial para o funcionamento, cara, sim, isso é bem, tipo, você tá bem, e ainda mais você criar um layer ali por volta de, tipo, cara, de entregar mais valor em cima disso. Você não é um sistema crítico e, e você não consegue provar o valor, aí você está numa posição complicada mesmo. É isso aí. Boa. E Ale, para finalizar, acho que você falou algumas vezes na tua fala aí sobre o pessoal, putz, softwares que não tem tanta, né, tanto valor, eles vão acabar sendo mais internalizados, né? Porque com vibe coding tá muito mais fácil você criar uma tarefa ali, um software, uma ferramentinha que faz alguma coisa ou outra, sei lá, um sistema de assinatura, um não sei o quê, né? Coisinhas pequenas ali de quem não acaba não abrangendo uma esteira tão grande. Na tua visão, né? Você acha que toda empresa vai criar seus próprios sistemas? Não vai? Eu já tenho visto alguns casos, tá, de CEOs que eu conversei que pegaram o Lovable no final de semana, acharam que iam codar o CRM da vida deles, tiraram o HubSpot, tiraram o Salesforce, deu 2 semanas, pelo amor de Deus, volta Uau. o sistema antigo, né? Como é que você está vendo isso? Você acha que até que ponto as empresas vão codar seus próprios sistemas? Não vão, né? Queria entender um pouco na tua perspectiva aí. Tá conectado com um pouco do que eu estava falando na última resposta ali na nossa troca. Sistemas que não são críticos, no sentido de que, tipo, então, um exemplo de sistema crítico é um sistema transacional, um sistema de auditoria, um sistema que, cara, tem um alto, cara, se der ruim, é um alto custo, assim, workflow de altíssimo impacto para a empresa. E aí precisa de, cara, você precisa garantir que o sistema esteja sempre funcionando, você precisa que ele esteja certo, você precisa que ele seja determinístico, você precisa que ele seja seguro, você precisa que ele seja escalável, para, tipo, cara, a empresa cresceu pra caramba, diminuiu, ele, tipo, cara, ele consegue escalar, ele não cai. Então, cara, é que ele precisa ter. Então, muito, cara, é muito complicado. Isso aí vai continuar sendo, talvez um pouquinho menos complicado, mas continua sendo algo complicado. Não me parece fazer sentido sistemas críticos sendo internalizados. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, sistemas, eu tipo, pegando um lado do espectro, tipo, que eu definitivamente acho que não me parece fazer sentido, especialmente se não é estratégico para a empresa, que a empresa, né, normalmente está lá para, cara, é estratégico para ela desenvolver um serviço, né, no caso da Vetex, desenvolver um serviço ou um produto de alto valor que ele usa a Vetex para vender, então o Vetex é muito como, né, não o que para o nosso cliente. Então por que que eu vou querer internalizar um negócio que não é core business para mim? Então esse é o primeiro ponto. Mas aí, cara, coisas que, tipo, não são sistemas críticos, que
eu sei, eu tenho um feeling muito forte que esse negócio gera muito valor, mas eu não consigo provar. É um pouco do que eu falei no último, cara, eu não consigo provar, mas assim, gera muito impacto. Então, a gente na Vetex, cara, um sistema de gestão de roadmap, a gente está desenvolvendo um interno nosso, porque, tipo, cara, não é crítico, tipo, é só para alinhamento interno, é muito importante, mas eu não consigo colocar, tipo, cara, esse roadmap, esse sistema de roadmap vai tá gerando tanto de economia, não consigo. Então, cara, e aí parece ser, né, não parece ser algo muito complicado, a gente faz. Mas uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é o custo de manutenção disso, porque, cara, é muito legal agora, nesse momento que a gente está, né, tudo parece muito acessível. Se você não é uma empresa que é conhecedora dos sistemas de software, você pode, tipo, cara, eu posso ir lá criar um sistema, depois essa pessoa sai, que fez o sistema, e aí tem esse legado ali que ninguém vai entender porque foi feito por IA, é, quão maintainable é isso, né? Então também tem que tomar cuidado desse ponto ali de manutenção, e saber bem. Então tudo para falar que eu acredito que coisas que são não críticos, que eu não consigo provar valor e que eu acho que é importante, eu acho que tem uma tendência das empresas tentarem experimentar mais e internalizar. Tudo que, cara, não cai nisso, que, tipo, cara, é mais conveniente, tipo, se eu tenho uma empresa que me entrega uma conveniência enorme, um conhecimento enorme, um sistema crítico, e eu tiro essa dor de cabeça totalmente, e para eu conseguir focar no que importa, que é o meu negócio, é melhorar o meu, no caso da Vetex, eu tô me colocando, né, melhorar o meu produto ou serviço, e aí eu, cara, eu uso a Vetex, eu uso outros softwares para conseguir entregar, né, para distribuir esse produto ou serviço meu, eu acho que eu como cliente, eu faria isso, né? Mas então, isso é um pouco da forma que eu tô pensando. Legal. Excelentes exemplos, inclusive, né? Porque, por exemplo, pô, o que a gente faz aqui dentro? Porra, não vou trocar o HubSpot, que se cair no dia de fechamento, ferrou o time, né? Imagina você ter que desenvolver o próprio CRM, que é um baita prejuízo, um RP, pô, que é extremamente complexo. Não vou fazer isso internamente. O que a gente já fez internamente? Pô, calculadora de preço. Ao invés de contratar um módulo CPQ super robusto, né? Fizer uma É, calculadora de preço super simples, é um uso interno, não vai quebrar ninguém se o negócio por algum motivo cair, não tem muito custo de dado, não é uma ferramenta da operação. Cara, é uma calculadorinha ali que o vendedor entra e faz um cálculo para alguma customização, alguma coisa que a gente tem, alguma proposta mais complexa que sai dos pacotes padrões. Pronto, beleza, não atrapalha a operação, né? Agora eu já vi gente querendo inventar de fazer CRM, plataforma de marketing digital, ERP, pô, pelo amor de Deus, né? Tem é, uma complexidade e às vezes, como você falou, o custo. Muitas vezes, se você não tem um conhecimento muito avançado de modelo, você vai acabar tendo um custo de token gigantesco para processar os dados, para gerar análise. Né? Então, se você tem que ficar muito atento a esse ponto também, porque é algo que depois cai ali para sustentar. E aí eu vejo muito CEO desses de empresas menores, obviamente, não vai acontecer isso numa VTEX, mas de empresas menores, o CEO vai lá, vai bicoda no final de semana, nossa, vou tirar aqui R$ 2.000 por mês de assinatura, e aí no final do dia ele não vai ficar sustentando aquilo, ele vai passar para alguém do time não vai tocar aquilo, não vai ver, já causou um problema gigantesco interno, mas concordo demais com a tua visão, muito. acho que... Não sei se Não, você ia falar alguma muito coisa aí. bom, cara. Não, eu ia falar uma coisa. Cara, uma das coisas também que você tava falando que veio na minha cabeça, tipo, se o seu software vendor, né? Então, se eu sou um cliente de um SaaS e o SaaS que eu contratei tá me dando muita fricção, aí isso também cria um incentivo do cliente, falou, cara, tipo, deixa eu tentar, assim. Aí entra naqueles critérios que eu falei, né? Que a gente acabou de conversar, nesses critérios todos de conversar. Então, aqui a mensagem para mim, né, que também é uma das coisas que eu tô o tempo inteiro pensando, cara, como é que eu melhoro a qualidade, o valor que o software da Vetex entrega, e tirar, cara, o máximo de fricção possível e entregar o máximo de valor, porque se você faz isso, cara, os clientes vão estar, eu acho que os clientes vão estar satisfeitos e eu não vejo que, né, se são sistemas que são críticos, para mim não faz o menor sentido, vai codar. Pô, sensacional, Ale. Foi muito bacana esse papo aí. Estamos
chegando no fim para respeitar a tua agenda aí também. Mas, cara, não sei se você tem alguma consideração final aí também que você queira trazer, mas, porra, achei que foi muito bacana, passamos por vários pontos aí, acho que a conversa foi bem rica. Quem assistiu ou vai assistir aí no YouTube depois, com certeza vai ver o valor enorme. Então, deixar as palavras finais aí com você também, Boa. mas só te agradecer mesmo, que eu sei que a agenda é complexa. Não, prazer, foi ótimo o papo, obrigado aí pelo espaço, pela troca. Mensagem final que estamos vivendo um momento único aqui nas nossas vidas e na história aí da humanidade. E eu acho que, para mim, a barra de todo mundo ela sobe, né? O potencial do que a gente pode entregar e a gente como profissional, né, só tendemos a crescer nesse momento e precisamos crescer para de fato tomar usos, porque se a gente não cresce, alguém vai crescer e aí essas pessoas, quem cresce nesse momento vai se dar muito bem. Cresce no sentido profissional de, cara, ir correr atrás, entender e tirar o máximo de proveito, né, aproveitar esse momento para melhorar o SaaS, né, o seu próprio SaaS, usando essas tecnologias é um momento meio oportuno. E aí, cara, para quem é SaaS, que já, né, para quem é SaaS, precisa conhecer muito, obviamente, né, precisa conhecer muito profundamente as dores do seu cliente, porque se você conhece a dor do seu cliente mais do que o seu próprio cliente, você vai conseguir usar a IA melhor que o seu cliente consegue usar a IA, e aí você vai, cara, crescer e aí garantir o que eu trouxe ali, tipo, cara, entregar valor, entregar resultado. Entregou o resultado, a chance de você conseguir capturar valor por esse resultado, ele aumenta bastante. Então é isso, a minha mensagem final é essa. Tá Sensacional, Ale. bom? Valeu demais. Então, espero que a gente possa Valeu. bater mais papo com esse aí. Até a próxima. Obrigado, pessoal, Então que tá assistiu esse bom. episódio aí. E vamos pro próximo. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.